Fala galera, mais uma edição do Papo de Alvinegro nesse sábado, dia 11 de janeiro de 2025. Vamos lá, tem muita coisa para falar. Vamos falar de mercado da bola, vamos falar de estreia no Campeonato Carioca, o grandiosíssimo Campeonato Carioca que todos nós gostamos e que pouca gente vai de fato assistir essa bela partida de hoje. E a questão do Lyon também, que muita gente tem dúvida como que isso vai reverberar no Botafogo ou na rede multiclubes. Então vamos lá, tem muita coisa pra gente falar hoje. Vamos começar aqui um pouquinho conversar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola. Foi noticiado que o Atlético Mineiro é mais um interessado, além do arranhão do nosso querido Arthur Jorge, né, do falecido Arthur Jorge. Temos o Atlético Mineiro com interesse no nosso primeiro volante Gregory, titular absoluto, pitbull. E assim, o Atlético Mineiro é um time engraçado, né? É um time que ele tende a querer aquilo que o Botafogo quer ou tem. Foi assim com o Arthur Jorge, foi assim com o Júnior Santos, como já mencionei aqui no canal, que eles tiveram interesse, fizeram uma sondagem pelo atleta, queriam saber preço, bases salariais, enfim. E agora com o Gregory. Só que o problema é que a notícia se espalha e não tem nenhuma proposta oficial. Até porque, pelo que os noticiários vêm declarando, o Atlético Mineiro ele está no mesmo caminho de desfazimento de alguns jogadores como o Botafogo. Alguns titulares, como o Zaratio, como o Batalha, e o Botafogo, né, com aqueles que já deveriam ir, nós saberíamos que iriam, como Almada e Luiz Henrique, e o resto dos reservas. Mas assim, não adianta também você manifestar interesse só para agradar uma ala da torcida, você precisa vir com uma proposta oficial. Inclusive, é uma postura que o próprio Cuca, né, o atual treinador do Atlético Mineiro, recém-chegado, tem batido em cima da diretoria, que não há contratação, né, que não há uma movimentação mais quente no mercado. Então assim, eu acho que não vai passar de interesse, eles não vão ter dinheiro para botar na mesa, a exemplo do Arthur, do Zenit, que seria uma contratação mais certeira, já acertada, só que pela pedida dos russos, de mais ou menos 15 milhões de euros, eles voltaram atrás e encerraram as negociações. Mais um jogador que seria interessantíssimo para o Botafogo, e esse sim eu apoio, porque eu vi a ascensão dele no Estudiantes. Não lembro da época dele do River Plate, porque já não acompanhava com tanta veemência, mas na época do Estudiantes, na Sul-Americana de 2022, principalmente jogos contra o Corinthians, por exemplo, o meia Benjamin Hohlheiser, meia atacante, um cara que sabe lançar uma bola, um cara que é aquele meia que tem um viés clássico, mas também é um finalizador, é um cara que ele tem as suas valências de ataque e de posicionamento. Então eu acredito que seria um ótimo reforço para o Botafogo. E por que eu estou falando isso? Porque foi divulgado pelo portal A Bola, lá de Portugal, que o Benfica, atual detentor dos direitos econômicos do atleta, né, onde o atleta está jogando, Benfica de Portugal, estaria interessado em um empréstimo com opção de compra do atleta. Ele, desde a chegada dele no Benfica, criou-se uma expectativa muito grande e não foi correspondida. Ele não ganhou muitos minutos em campo. O atual técnico do Benfica, Bruno Lage, para aqueles que lembram um pouquinho da passagem dele pelo Botafogo, né, com aquela alegria, enfim, é o atual técnico do Benfica, muito identificado por lá, um técnico que já ganhou campeonatos portugueses, que já perdeu campeonatos portugueses de formas incríveis, né, para quem acredita em coincidências, em Botafogo, mas não tem sido utilizado com certa frequência, com aquilo que se esperava da contratação na época, em 2023, quando foi concretizado a compra. Porém, de toda forma, o seu empresário Carlos Mentosa disse ontem que não, o interesse do atleta é continuar no Benfica, que o seu passe está avaliado em 26 milhões de euros, que dá mais de 100 milhões de reais, e quem quiser adquiri-lo vai ter que negociá-lo com o clube e com o empresário e teria que comprá-lo. Ou seja, pelo que ele relatou na entrevista que deu recentemente,
Rohraiser deve ficar no Benfica. Porém, eu gostaria muito de ver ele no Botafogo. Assim, durante anos nós tivemos uma carência muito grande na questão de meio armador, né? Se vocês vão lembrar de 2022 para cá, vão pegar a era SAF, né? 2022 para cá. O meio-campo que a gente tinha era basicamente formado por volantes e o Eduardo, que é um segundo volante, só que ele jogava de meia. Até a chegada do Almada, no meio do ano, o Botafogo ele nunca teve um meia de referência. Ele nunca teve um cara ali que, pô, pode botar a bola ali, botar a bola aqui, como o Arrascaeta faz no Flamengo há muito tempo, por exemplo. O Veiga, que não tem muito essa questão, essa característica de meia armador, mas é um cara que também sabe colocar uma bola, sabe posicionar uma bola, dar uma assistência. Então, assim, até a chegada do Almada, no meio do ano passado, a gente não tinha esse cara que realmente tinha um passe certeiro, aquele cara que realmente vai botar o ponto, vai botar o jogador, o centroavante, numa posição muito confortável para fazer sua finalização ou sua jogada, sabe? Ou aquele cara mesmo que cobra uma falta. A gente também tem um pouco dessa característica no Savarino. Você viu que o principal cobrador de faltas do Botafogo é o Savarino, já fez gol de falta na temporada passada. É um cara que também tem um passe bem açucarado, bem direcionado, só que assim, muitas vezes jogava pelas pontas, né? Ele variava essa questão de meia e ponta. Então assim, meio armador mesmo, aquele cara que conduzia a bola, aquele cara que tinha um refino, era o Almada. E com a saída dele, o Botafogo ele necessita desse preenchimento de meio de campo. O Marlon Freitas e o Gregory fazem um ótimo trabalho na contenção e na transição da bola dessa parte defensiva para o ataque. Principalmente o Marlon Freitas, que é um cara que também tem passes assertivos, um cara muito bem posicional. Vocês podem ver que todas as jogadas que o Botafogo tem, ele está no espaço livre ou ele está indo ao encontro ao espaço livre. Então, a chegada de um meio de campo seria muito bem-vinda. O Rohraiser tem características interessantes, né, como eu disse, se destacou no Estudiantes 2022 e foi vendido ao futebol europeu, porém não teria rodagem. Mas pelo que está sendo afirmado, ele, né, pelo empresário dele, não existe essa possibilidade de saí-lo a não ser comprando. Ah, mais essa questão de contratação, a gente teve pelo GE a notícia que o Botafogo tem algumas prioridades para contratações, né, para adquirir atletas. Um goleiro, dois zagueiros, um meio, um ponta que jogue por todos os lados, seja o esquerdo, o direito, e um centroavante. Eu concordo em parte. Eu acredito que neste momento o foco principal seria meia. Eu acho que além do meia que estão procurando para ser titular, eu gostaria de ter um reserva. Porque no momento que o titular não for jogar, desconfigura todo o time. A gente teria que arrumar um outro esquema tático. Quando o Almada não jogava e entrava o Eduardo, por mais que você fala, pô, não é o mesmo nível, você não consegue ter as mesmas características, você não consegue ter o mesmo entrosamento. Mas mesmo assim, o Eduardo jogou como meio de campo muitas vezes no Botafogo. Então, ele conseguia se adaptar ao estilo de jogo. Se você botar um meio ali e depois improvisar um volante que nunca jogou de meio, nunca teve essas características de passe, de assistência, não daria certo. Então, para mim, a prioridade seria dois meias, um goleiro. Sim, eu acredito que a oportunidade para o Raul agora, o goleiro adquirido junto ao time de Santa Catarina no ano passado, vai ser excelente no Campeonato Carioca para ver se ele consegue ter uma sequência, para ver se ele consegue apresentar boas defesas, um bom posicionamento, uma envergadura bacana. Então ele pode ser sim esse substituto e o Botafogo não precisa ir ao mercado. Dois zagueiros, aí eu concordo plenamente. O Jair provavelmente está chegando nessa troca com o Tiquinho, ainda não foi oficializado, mas deve chegar. E o Davi e o Ricardo seriam esses dois zagueiros que eu acho que formariam uma bela dupla de reservas. Nós temos Barbosa e Basso, dois caras experientes. Na saída de um deles entraria um atleta mais novo, porém é um atleta que não sentiria tanta pressão, visto que você tem um cara que já está no time que tem maior experiência, que seriam os integrantes da dupla titular. Um atacante que consiga jogar dos dois lados também é uma alternativa a qual eu aceito bem.
porque você tem o Jefinho que ainda está nessa questão física dele, já um pouco comprometida desde o ano passado, né? Ele não conseguiu ter sequência. Então, assim, ele é uma verdadeira incógnita, apesar da habilidade, apesar da velocidade. Ele é um cara que sempre demonstrou isso quando esteve bem fisicamente. Você tem o Júnior Santos, Matheus Martins, e sim, seria interessante a chegada de um outro ponta para suprir essa questão de reservas, né? Essa questão do elenco. E o centroavante, eu acredito que é para repor a saída do Tiquinho. Não acredito que seja para repor a saída do Igor, porque apesar do Igor receber várias sondagens, ter aquele boato do Fulham fazer uma proposta de 30 milhões, ou até do Ipswich fazer uma de 21 milhões, eu acredito que o Botafogo não libera ele por uma proposta que não seja muito tentadora. Então, eu acredito que esse atacante que eles estão procurando no mercado seria mais para um reserva, né, para suprir a ausência do Tiquinho, que está com seu acerto encaminhado para o Santos. Beleza, galera? Outro assunto, a punição do Lyon, que gerou um rebuliço, né? Eu estou usando muito essa palavra, mas eu vou tentar não usar. Mas sim, causou um alvoroço no Botafogo, na questão da rede multiclubes. Vejam, o departamento jurídico do Lyon entrou com um recurso para que pudesse ser liberado para eles a inscrição de novos jogadores, para que as sanções postas pelo órgão regulador da Liga Francesa elas caíssem ou tivessem seu efeito suspensivo, o que não aconteceu. Então o Lyon não pode, neste momento, inscrever novos jogadores. Tá, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer jogador que chegaria para integrar o elenco do Lyon não teria autorização para entrar em campo, e nem mesmo para criar um vínculo de trabalho. Ah, mas então quer dizer que o Almada e o Luiz Henrique vão ficar? Não, o Almada e o Luiz Henrique não vão ficar. Inclusive o Almada postou sua despedida ontem, uma ótima despedida, e é desse jeito que você faz escolhas e sai do clube, sabe? Diferente de outros ex-integrantes do clube, como o nosso querido Arthur Jorge, né? Uma pequena dica. Mas não, os dois não vão ficar. O Luiz Henrique tem 3 propostas na mesa, como nós trouxemos anteriormente aqui, e a quarta opção seria o Lyon. E como eles fazem parte da Eagle Holding, eles estão, né, sob comando da Eagle Holding, eles não seriam novos atletas. Então sim, eles poderiam ser inscritos. Como eu disse, o Almada já se despediu do Botafogo, está se encaminhando para lá, e o Luiz Henrique, se não aceitar as outras 3 propostas, se o Texor não achar que são propostas interessantes e ele também acreditar que não seja interessante, ele vai seguir rumo ao Lyon. Então sim, esses dois, pelo que está sendo apurado, não estarão no Botafogo no restante da temporada. E por isso que o Botafogo está trabalhando com essa questão de pontas e meias. Entendem? Beleza. Último assunto, Campeonato Carioca, às 16 horas, hoje, no estádio Newton Santos, Botafogo e Maricá. Maricá, que meus parabéns, Maricá. Vocês simplesmente esgotaram o setor sul, que é o setor de visitantes do Newton Santos. Gostei da atitude, o Maricá é um recém-promovido da Série A2, né? Vamos dizer a Série B do Carioca. E ó, gostei da atitude dos torcedores do Maricá, porque aquele setor não é um setor pequeno, para você preenchê-lo totalmente, questão de 4.500 lugares, não sei se foi liberada toda essa carga, mas acredito que vai ter uma pressão do chamado tsunami Maricá. E o Botafogo vai estrear com sub-20, sub-23. Temos aqui a provável escalação. Goleiro Arthur, goleiro que foi contratado ano passado, não teve oportunidade de atuação, não atuou em nenhum jogo, porém, nós vamos começar a ver um pouco das suas características, dos seus desmembramentos agora. Cauê, que já jogou sim no time titular no ano passado, durante o Carioca. Leonardo, Cauã, Serafim e Lúcio. Essa é a parte defensiva do time. No meio-campo, Newton, que é o outro volante que também já jogou no time titular durante o Campeonato Carioca. Patrick de Paula, que está fininho, está tomando um Ozempic. Patrick de Paula, o que está acontecendo, cara? Você quer ficar trincado, projeto verão? Mas, brincadeiras à parte,
Eu espero muito que o Patrick de Paulo dê sequência. Seria um ótimo achado interno, um ótimo reforço interno. A boa execução de futebol do Patrick de Paulo, eu acreditava até mais ou menos 2023 no futebol dele. Depois, com as lesões, né, com essa falta de ritmo, com os empréstimos, eu acreditei até que ele não seria aproveitado pelo Botafogo. Porém, de qualquer forma, ele vai jogar e eu espero muito que ele consiga se encontrar, porque é um cara que teve um alto investimento e que ele precisa dar o retorno, que até hoje, combinamos, que não aconteceu. Seguido de Cauê, um dos jogadores que jogou no Campeonato Brasileiro e às vezes no time titular. Por exemplo, o gol que a gente faz contra o Cuiabá, que abre o placar na Arena Pantanal, foi gol dele. Foi gol dele. 1 a 0 foi dele. Chute de longe, chapada no cantinho. Eu acredito muito nesse menino e junto com os outros jogadores do Brasileirão de Aspirantes, jogou muito bem, jogou muita bola. Ele conseguiu muita experiência ali, oportunidades, coisas que ele não estava ganhando antes. E então, assim, eu acredito muito que ele possa desempenhar. Eu acredito que serão 3 ou 4 rodadas de campeonato carioca com esse time. Então, se ele conseguir dar uma sequência, é um cara que tem um passe também refinado, é um cara que consegue distribuir bem a bola, que ele consegue conduzir bem a bola, acha espaços. Então, assim, seria muito interessante. Ah, o Carlos Alberto na ponta esquerda, conhecido Carlos Alberto, que também jogou no time titular no passado, fez gol contra, se não me engano, o Atlético Goianiense, lá naquele estádio pequeno deles, que eu esqueci o nome agora. Eu acho que contra o Grêmio ele também fez gol. Mas assim, ele teve uma sequência de uns 2 jogos fazendo gol com protagonismo. Depois deu uma decaída, né? Aquele quarteto mágico foi formado entre Igor Jesus, Savarino, Almada e Luiz Henrique, então não teve tantas oportunidades mais. Mas também é um cara que pode voltar a ter o seu ritmo, teve a sua importância pelo Botafogo, principalmente no final do primeiro semestre de 2023, com Cláudio Caçapa, gols contra o Vasco, enfim. Eu acredito que sim, é uma boa aposta e seria interessante ele começar assim esse campeonato carioca. Seguido do Matheus Nascimento, nossa joia que não consegue brilhar tanto mais. Espero que ele recupere seu futebol. Também jogou bem no Brasileirão de Aspirantes, conseguiu sim ter um bom futebol lá. Claro que o nível é mais baixo, é um pessoal menos experiente. Porém, assim, se ele conseguir dar sequência, eu tenho certeza que ele também pode ganhar não só oportunidade como reserva de centroavante, né, em alguns jogos, como ele também pode ser negociado por um bom preço, né, um empréstimo com opção de compra alto, ele pode ser negociado para um time que está disputando a Série B, por exemplo, chegando como titular, se destacando, né, ou até mesmo empréstimo para fora do país. Esses empréstimos para fora do país costumam gerar mais dinheiro na hora da opção de compra, né, por conta da moeda e tal. E, para finalizar, Cauã Lindes. Olho no Cauã Lindes. Promessa. O treinador do Sub-20, Carlos Lineira, diz que ele consegue assim, ser um verdadeiro espetáculo nos treinos. Então, vamos ficar de olho neles, tá? Depois eu vou voltar aqui com o pós-jogo, falando um pouco do que foi o jogo, o que eu gostei, o que eu não gostei, quais são os pontos positivos, negativos, para passar para vocês que talvez não assistam o jogo, tá? Mas eu vou estar assistindo e vou trazer aqui para vocês, beleza? Papo de Alvinegro, tamo junto, valeu!